Nós leremos os versos 39 a 43. Como hoje não seria o meu dia, nós faremos uma pausa no estudo do Sermão do Monte para falar de um tema tão importante. Philip Yancey, no seu livro Surpreendente Graça, ele narra uma história muito intrigante de uma meretriz, uma prostituta, onde ela é evangelizada por um cristão e ela diz: o que você prega não me alcança, a graça que você prega não me alcança, porque a minha vida foi muito ruim. E o cristão diz para aquela mulher: não, meu Cristo, ele vai te alcançar. Como nós cantamos aqui, né? Eu me rendo aos teus pés, eis-me aqui. Mas a pergunta é: quem pode cantar isso? Quais são os critérios? Quem é que pode se render aos pés desse Cristo? Até onde a graça que pregamos pode alcançar um pecador? E essa história continua dizendo que o cristão, ele tenta convencer aquela mulher que Cristo morreu pelos pecados dela. E ela diz: deixa eu contar só um pouco da minha história. Eu não estou dizendo que a graça que você prega não me alcança porque eu sou uma prostituta. Eu também alicei minha própria filha, menor de idade. Porque eu fui envelhecendo e eles pediram a minha filha e eu a entreguei. Deixa eu te perguntar, a graça que você prega me alcança? Para quem nós podemos dizer essa graça que salva? Até onde ela pode alcançar, de fato? Que evangelho nós temos pregado? Por isso que eu gostaria de contar a história de um criminoso que foi pregado numa sexta-feira, mas ao morrer foi para o paraíso. Quero falar da história de um criminoso que alcançou o céu. Um criminoso que de fato se arrependeu e alcançou a salvação. Veja o que Lucas 23, versos 39 a 43 diz. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Vamos orar? Ó Deus, ajude-nos a enxergar a Tua palavra com clareza. Que o Teu santo livro seja exposto nesta noite. Que a Tua graça brilhe mais do que tudo, Senhor. E se eu falhar na minha pregação, na minha oratória, que o Teu Evangelho, o Teu Espírito toque o coração dessa igreja. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que salvou aquele ladrão é o Deus que se faz presente aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. A cruz. A cruz, com toda a sua injustiça, crueldade e sofrimento, com todo o seu sangue, ela pode ser descrita de muitas maneiras, muitas mesmo. Cruel, injusta, sofrível, menos como cômica. Mas é engraçado que quando você lê o relato da crucificação de Jesus, parece-nos que as pessoas que ali estavam quiseram fazer daquela cena, daquele ato, uma comédia. Nós vemos que Jesus foi alvo da zombaria de muitos. Era o motivo da risada daqueles que passavam por ali. Eles tiraram a sua liberdade quando o prenderam. Tiraram os seus direitos quando ele foi julgado injustamente. Foi tirado até mesmo dos seus amigos, porque eles o abandonaram.
Foi tirado o seu ministério, as suas roupas foram rasgadas. E agora nós vemos que eles tentam tirar a última coisa de Jesus. Antes de tirar-lhe a vida, querem tirar a sua honra. E no relato da cruz você pode ver isso claramente nos versos 35 a 38. Há 4 grupos ali. Você vai ver, por exemplo, pessoas comuns. Você pode dizer, poxa, pelo menos as pessoas comuns vão tratá-lo com respeito, com misericórdia. Cristo curou a tantos, pregou-lhes a palavra de Deus, comia com pecadores a fim de salvá-los do juízo vindouro. Mas nós vemos uma multidão com sede de sangue, que outrora gritara, Barrabás, Barrabás. Nós vemos os líderes religiosos caçoando do nosso Cristo. Salvou a muitos, mas não pode salvar a si mesmo. Nós vemos os soldados que cuspiram no nosso mestre, zombaram, colocaram uma coroa não de louros, mas de espinhos. Colocaram ao seu lado direito e esquerdo ladrões, malfeitores, encenando ali a possibilidade de um rei. Porque o lugar direito era o lugar de honra, e o esquerdo também de confiança. É como se ali estivesse zombando, olha aí o rei, e os seus 2 súditos são ladrões, são mau caráteres, são bandidos. Deram-lhe vinho para o nosso mestre, como se fossem coupeiros do rei, trazendo zombaria. Colocaram um manto antes de colocarem na cruz, um manto áspero nos ombros do Redentor, cuspiram nele. Deram-lhe um cetro para carregar, uma cana com a qual eles mesmos tiraram do Redentor e batiam na sua cabeça. Ali também havia, além das pessoas comuns, dos soldados, dos líderes religiosos, um 4º grupo que seriam esses malfeitores, esses criminosos que, de acordo com Marcos capítulo 15, verso 32, ambos zombavam de Jesus e o insultavam. Contudo, o nosso texto de Lucas 39 a 43 é o único dos evangelhos, onde vai narrar que alguma coisa aconteceu com este ladrão aqui. Um dos ladrões, um dos malfeitores, um dos bandidos, começou a enxergar as coisas com clareza. O Espírito de Deus adentrar ali o seu coração. Enquanto o seu corpo sofria agonias de morte, sofria o trauma da crucificação, parece que a mente dele se tornou cristalina e ele começou a perceber os horrores que estavam sendo feitos ao Cristo. Ele ficou horrorizado e começou a dar um passo para a sua salvação. Estamos diante de um ladrão que se arrependeu. E nós vemos 3 atitudes que este homem, que este bandido tomara. Primeira atitude, ele enfrentou o seu pecado. Versos 40 a 41. Você pode dizer o seguinte, Daniel, é muito fácil a pessoa assumir que é pecador, enfrentar o seu pecado a um passo da eternidade, a um passo da morte, da última batida do coração. É muito fácil. Contudo, se você ler o verso 39 antes, vai dizer que um dos malfeitores, um dos bandidos, blasfemava contra ele. 2 bandidos. Um enfrentou o seu pecado, o outro continuava blasfemando contra Cristo. Ele jamais admitiria que era um pecador. Ele jamais admitiria que ele estava ali por uma justa causa. Não. Mesmo com uma morte lenta, com uma tortura que era a cruz de fato, aquele homem aproveitou sua última oportunidade para que, como os outros, cobrissem o nosso Redentor de injúrias. Isso, irmãos, é porque é muito difícil para um pecador assumir-se como tal. Nós não gostamos disso. Nós não gostamos de nos olhar no espelho da palavra de Deus e ver as nossas falhas. Não é verdade?
Nós não gostamos de ver que a nossa área sexual, intelectual, amorosa, de relacionamento com o próximo, está em pecado. É muito difícil. Por isso que nós nos afundamos em mídias sociais, entretenimentos, para não pensar nessas coisas. Nós odiamos ter que nos ver no espelho da palavra de Deus. Mas olha o que este homem fez. Versos 40 a 41 diz: respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Este homem enfrentou o seu próprio pecado, ele sabia que ele era réu, ele sabia que ele merecia passar por aquilo, e ele diz: mesmo você passando por isso, você não teme a Deus. E a palavra temer aqui, no original, na língua grega, é a palavra fobia. Medo de fato, de tremer as pernas. Ele está dizendo: você pregado numa cruz, a ponto de se encontrar com Deus na eternidade, não teme. Nós estamos aqui porque merecemos. Este ladrão não se desculpou. Ele enfrentou a realidade do seu ser. Nós merecemos. Não há como fugir. Ele sabia que não era culpado apenas no tribunal de Roma, mas no tribunal de Deus também. Eis um homem crucificado que nada pode fazer a não ser assumir a sua posição. Ele enfrentou o seu pecado. Mas em segundo lugar, além de enfrentar o seu pecado, esse homem confessou a santidade de Jesus. Ele diz, no verso 41, mas este, no final, nem o mal fez. Veja, além de enfrentar o seu próprio pecado, ele agora confessa que Jesus é santo. Este nem o mal fez. A pergunta que nós podemos fazer é: o que passou na mente dele para trocar de lado assim? Marcos diz que no começo ele estava injuriando o Redentor. Possivelmente ele ouviu a primeira oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lembremos-nos do contexto. Jesus estava sendo zombado por todos ali, por todos. Seus amigos o abandonaram. E ele consegue trazer uma respiração a mais, diante de toda aquela agonia, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Provavelmente essas palavras de Jesus entraram em seu coração e aquele homem mudou a sua vida, pregado numa cruz. E ele concluiu corretamente que Cristo era santo. Não há, irmãos, Jesus ele foi preso, julgado de forma ilegal, acusado falsamente, executado de forma injusta. Foi o maior erro judicial que o mundo conheceu. Ele não fez nenhum crime. Examine a sua biografia, pegue os evangelhos, veja suas palavras, suas ações. Que crime fizeram o nosso Redentor? Pelo contrário, ele só sabia fazer o bem ao próximo, trazer palavras doces, palavras de incentivo, palavras de salvação. Até mesmo quando Jesus era duro, era para que as pessoas entendessem que elas estavam diante da eternidade e que elas poderiam passar toda ela sem Deus. Ele era o Filho perfeito de Deus. A quantos Jesus estendeu a mão, a quantos cegos, paralíticos, miseráveis, prostitutas. Um grande advogado chamado Henry Linton, ele examinou o caso de Jesus e, como advogado, ele disse o seguinte: singular entre os processos criminais é este, em que se acha em jogo não as ações do acusado, mas sim a sua identidade. A acusação criminal formulada contra Cristo, a confissão e o testemunho, ou antes o ato presenciado pelo tribunal, com base no qual ele foi condenado, o interrogatório levado a efeito pelo governador romano, e a inscrição e a proclamação feita na cruz por ocasião da execução, tudo está relacionado apenas a uma questão: a identidade de Cristo. Não foi o que ele fez.
o fato de Cristo estar naquela cruz era por quem ele era. Nunca jamais um crime tão odioso, tão injusto foi cometido na história da humanidade. Um homem que nunca teve pecado, nem por palavras, pensamentos ou ações, está na cruz. E este homem, ele consegue ver Cristo como sendo santo. Mas em terceiro lugar, ele não só enfrentou o seu pecado ou confessou a santidade de Cristo, mas em terceiro e último lugar, ele clamou pela verdadeira salvação. Você pode ver no verso 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Este homem, ele clama pela verdadeira salvação. Veja, uma das coisas notáveis neste relato, se você perceber, é que os dois criminosos pediram por salvação. Olha o verso 39, o que o outro ladrão disse, o outro criminoso: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Veja, os dois pediram pela salvação, mas somente um foi salvo. Irmãos, o que eu acabei de falar tem que trazer um gelo na sua espinha. Eu estou dizendo que é possível você se encontrar com Cristo na cruz, clamar por salvação e não ser salvo. É possível vir à igreja todos os domingos, ser membro, participar de todos os trabalhos, ouvir o evangelho semana após semana e não ter tido um encontro verdadeiro com Cristo. Como isso é possível? Como que ambos os ladrões, sendo maus, pedem por salvação e somente um recebe? Os dois eram maus, os dois mereciam estar ali. Mas por que um foi salvo e o outro não? Irmãos, duas razões. Primeiro, porque o criminoso, o não arrependido, do verso 39, ele não estava sendo sincero quando ele pede salvação. Ele estava insultando a Jesus, usando de sarcasmo. Não és tu o Cristo? Ele pergunta. Não és tu o prometido de Israel? E a crença judaica popular era o quê? Quando o Cristo viesse, ele libertaria os judeus do Império Romano. E ele dizia: agora, tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele está pedindo uma salvação com os lábios, mas não com seu coração. Ele não aceitava Jesus verdadeiramente como o rei prometido a Israel. Mas em segundo lugar, além do sarcasmo, o pedido que ele estava fazendo não era para uma salvação eterna. Era para salvar a sua pele. Ele não estava tentando se reconciliar com Deus. Ele estava tentando sair da cruz. Ele queria possivelmente voltar à sua gangue, voltar à velha vida. Diante da morte, ele queria ter o desejo de saborear o pecado mais uma vez. Salva-te a ti mesmo e a nós. Eu quero ser livre do jugo romano. Irmãos, perceba você. Este homem, do verso 39, você tem que interpretar a sua fala como a última cartada de Satanás. Se não, vejamos rapidamente. Veja Lucas capítulo 4, verso 13. Rapidamente, Lucas capítulo 4, mesmo livro, verso 13. Olha que interessante. Jesus acabara de vencer a tentação no deserto. Ele humilhou o diabo. Mas olha o que o narrador Lucas diz. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o... Quem? O diabo. Até o momento, ele não desistiria. Ele não desistiria de tentar a Jesus. Voltemos para o nosso texto. Então, essa última cartada do diabo é tentar fazer com que Jesus se desviasse da cruz.
O diabo sempre tentou isso. Quando o diabo entendeu, no começo ele usava os fariseus e os herodianos, os escribas, para matar a Jesus, infundindo-lhes e alimentando a sua ira e inveja. Mas quando o diabo, ele percebe que a missão de Jesus era morrer de fato, porque ele não é onisciente, ele fala, a cruz sempre foi o plano dele. E ele começa a usar então Pedro e outras pessoas do ciclo de Jesus para que isso não acontecesse. Ele usa, por exemplo, o povo gritando para que Jesus se salvasse. Capítulo 23, verso 35. Ele usa os principais sacerdotes e escribas dizendo, desça agora da cruz, ó Rei de Israel, e vejamos e creiamos em ti. Marcos 15, 32. Os soldados foram usados pelo próprio diabo, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Irmão, se Jesus salvasse a si mesmo naquele momento e descesse da cruz, ele não poderia nos salvar. Se ele descesse da cruz, todos aqui desceriam ao inferno. Todos aqui. Se ele descesse naquele momento, todos nós desceríamos ao inferno. E só porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu. Só porque ele aguentou até o último momento. João Calvino diz que na cruz Jesus bebeu todo o nosso inferno. Não foi uma morte simples. Não foi apenas mais uma crucificação. Ali Jesus estava pagando os nossos pecados, a ira de Deus que recaía sobre nós. Contudo, irmãos, aqui há um grande contraste. O outro ladrão fez o oposto deste. Enquanto ele queria se livrar, ele queria salvar a sua pele, o outro pediu verdadeira salvação. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu reconheço que tu és rei e que tu tens um reino. Lembra-te de mim. Preso naquela cruz, aquele homem pede por uma salvação eterna, pessoal. Olha, irmãos, é muito interessante isso. No Evangelho isso é raríssimo, é raro acontecer. Pelas minhas contas, essa é a segunda e única vez que isso acontece no Evangelho. Nos 4. Alguém chamar Jesus pelo nome. Normalmente é mestre, Cristo, Rabi, Rabone. Normalmente é por títulos, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Este homem não, ele chama Jesus pelo nome. É algo pessoal, Jesus. Ele só queria ter aquele doce nome nos seus lábios. Aquela doce melodia. O santo nome do nosso Redentor. E ele clama, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43 diz, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muitos, às vezes, frisam demais esse texto, dão um peso acentuado à palavra paraíso. Mas o que há aqui no texto é algo muito além. O peso maior desse versículo é, estarás comigo. O paraíso só é paraíso, sabe por quê? Porque Jesus está lá. Como Lutero certa vez disse, o céu sem Cristo é o inferno. Cristo olhou para aquele homem, um criminoso arrependido, pendurado na cruz. E ali, aquele ladrão. Ladrão, irmãos, entendam aqui, naquela época, era muito difícil alguém roubar e não matar. Lembra da parábola do bom samaritano? Normalmente era assim que faziam. Roubavam e deixavam a pessoa morta ou semi-morta. Então, possivelmente, para ele ter uma pena capital dessa de Roma, possivelmente ele matou pessoas. Possivelmente Roma não tolerava morte, a não ser por mãos romanas. Aquele homem não era um simples ladrão de bijuteria. Possivelmente era um assassino. Era uma escória da sociedade. Mas aquele homem encontrou algo que ele nunca havia encontrado em toda a sua vida. Aquele homem foi amado pela primeira vez. Ele encontrou um amor eterno. Pense agora, Cristo,
com os braços esticados, ele não pensa em si. A primeira oração, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E agora nós vemos ele aqui, o Redentor, sendo caçoado por muitos, dizendo para o ladrão ao seu lado, fica tranquilo, você estará comigo hoje no paraíso. Irmãos, embora até aqui eu tenha descrito a atitude desse ladrão, criminoso, assassino, ele enfrentou o seu pecado, confessou a santidade de Cristo e clamou pela verdadeira salvação. Eu terei falhado com vocês nesta noite se vocês não perceberem que o retrato desse ladrão é o seu. Principalmente você que vem à casa de Deus há um tempo e tem sido um grande pecador. Você vê que já não tem mais forças. Você, por vezes, vive uma farsa. Aqui é o seu retrato. Talvez só você sabe o tamanho do seu pecado. Você não teria coragem de falar para ninguém, nem em uma sala mais confinada de aconselhamento bíblico. Nem ao seu amigo mais íntimo você teria coragem de falar esse pecado que você guarda no sótão do seu coração. Mas perceba que aquele ladrão, de manhã, estava pregado na cruz, mas à noite estava usando uma coroa de glória. Lembre-se que de manhã ele era um inimigo de César, mas pela noite ele já era amigo de Deus. Aquele ladrão, durante a manhã, foi desprezado pelos homens, mas à noite ele estava na companhia dos anjos. De manhã ele morreu como criminoso, mas à noite reviveu como um cidadão dos céus. Irmãos, se um Salvador, agonizando numa cruz, fraco, como estava o nosso Redentor, foi capaz de salvar um homem como aquele, o que ele não pode fazer por você, ó pecador? Ele está agora sentado à direita de Deus Pai. O que é impossível para ele agora, no estado de glória? Ele não está mais pregado numa cruz. Veja, uma simples oração retirou aquele homem das garras da morte. Ele estava a caminho do inferno, da morte eterna, da distância eterna de Deus. Mas Cristo se reclina baixo. Ele vai até lá embaixo, na escória da sociedade, para salvar o mais vil pecador. Sabe o que esse texto diz para nós hoje? No dia que você disser, Daniel, a sua graça não me alcança, a graça que você prega não me alcança, lembre-se desse ladrão. Esse ladrão, essa escória da sociedade, é uma amostra que não importa o tamanho do seu pecado. Eu não quero saber por quantos anos você guarda esse pecado. Eu não quero saber o nível da sua pecaminosidade. Aqui entre nós, irmãos, pode ser que haja uma pessoa que seja uma criminosa. De fato. Não estou falando apenas do pecado da mentira, da fornicação, do adultério. Mas pode ser que entre nós haja um drogado, um ladrão, um assassino. Eu quero te dizer nesta noite, os braços de Jesus estão abertos para você. Você não precisa terminar assim. Este homem estava pagando pelas consequências do seu erro, e você pode estar nesse exato momento da sua vida. Você plantou ódio e está colhendo remorso. Você pode ter plantado excessos, uma vida libertina, e colhendo aí os frutos amargos do seu pecado. Você não precisa terminar assim. Você não precisa terminar assim. O Evangelho convida todos os culpados hoje, todos os culpados, a se encontrar com esse Deus. Um ladrão, um criminoso, entrou no paraíso. Isso mostra e cai por terra todas as religiões por obras.
Aquele homem não fez classe de catecúmenos. Ele não deu tempo de ele conhecer a teologia reformada, uma pena. Aquele homem não se batizou, não alcançou altos cargos numa igreja histórica. Ele simplesmente disse: Jesus, lembra-te de mim. Quem sabe essa pode ser a sua oração. Mas, irmãos, deixe-me terminar fazendo um alerta. Quando a gente considera a bondade de Deus e a pecaminosidade dos seres humanos, eu concordo com muitos escritores que dizem o seguinte: o maior milagre do mundo, da história, é a paciência de Deus. Irmãos, pense o seguinte: você vai pegar uma guerra, por exemplo. Vai pegar a guerra, por exemplo, da Rússia e da Ucrânia. Imagine o Putin dizendo: Ucrânia, estou em guerra a partir de hoje com você. O que eu vou fazer? Primeira coisa, mandar alimento. Mandar remédio. Eu vou cuidar de você. Não é assim que os homens fazem. Eu vou tratar você como se fosse alguém de bem, de fato. Você vai ter muitas alegrias, Ucrânia. E no que depender da Rússia, você só vai viver feliz. Interessante. Os homens não agem assim. Quando eles entram em guerras uns com os outros é para destruir, se possível, do dia para a noite. Mas pense bem, Deus, a maioria dos seres humanos são inimigos de Deus. A maioria. Deus poderia destruí-los como quem lança um linho fino num fogo gigantesco. Num piscar de olhos, Deus poderia destruir todos os seus inimigos. Mas o que ele faz? Manda sol, manda chuva, alimento, alegria. Os ímpios têm as suas alegrias. Eles veem seus filhos nascerem, galgam, por vezes, grandes profissões. Tem muitas felicidades nesta vida. Mas deixa eu te fazer um alerta. Porque você pode estar nesse meio. A paciência de Deus tem limite. Eu posso estar falando com você e você pode estar à beira da eternidade no dia de hoje. Não pense que os ímpios escaparão do moinho de Deus. O moinho de Deus, ele é lento, mas ele espreme de forma perfeita. Nada, como disse William Gurnall, um grande puritano, nada é mais brando do que o mar. Contudo, quando ele se agita, nada pode pará-lo. Irmãos, nada é mais suave do que a bondade de Deus e a sua paciência, mas também nada é mais terrível do que sua ira. Portanto, diante da mensagem que ouvimos hoje, o meu alerta final para você que me ouve é este: fuja da ira de Deus. Fuja da ira futura. Não pense que você tem tempo. Irmãos, eu aprendi com o puritano Richard Baxter que um pregador é como se fosse um homem à beira da morte, falando para pessoas à beira da eternidade. É como se fosse meu último sermão para vocês. Eu gostaria de deixar cravado no coração de cada um: olhe para Cristo e fuja da ira vindoura. Só em Cristo a salvação, irmãos. Hoje você pode ter vindo aqui como o maior dos pecadores, mas pode sair daqui como um grande filho de Deus, para a glória do Senhor. Eu gostaria, de forma especial, chamar o grupo de louvor